Eu usei o Huawei P30 Lite por alguns dias e hoje eu vou trazer para vocês aqui a minha opinião do usuário e falar também para vocês todos os pontos positivos e negativos que eu encontrei nesse bichinho aqui. Então fica ligado nesse vídeo aí. Beleza, galera? Eu sou o André Felipe e hoje eu vou trazer para vocês aqui uma análise completa aqui, a opinião do usuário a respeito do Huawei P30 Lite, esse dispositivo que eu usei por mais ou menos uns 10 dias. E agora eu vou trazer para vocês aqui tudo que eu achei, todos os pontos positivos, todos os pontos negativos que eu encontrei utilizando esse bichinho aqui como meu dispositivo principal. Lembrando que quem me cedeu o Huawei P30 Lite para testes foi a JTG Electronics, que é uma loja nacional parceira do meu canal. Então, galera, como vocês sabem, a Huawei chegou em 2019 no mercado nacional, trazendo o Huawei P30 Pro e o Huawei P30 Lite. Eles não trouxeram o Huawei P30 lá, o tradicional, que é um top de linha, mas não é tão top quanto o P30 Pro. E já começar falando aqui para vocês a respeito do design do P30 Lite, ele tem aqui, galera, uma questão que é bem interessante aqui na parte superior e na parte inferior, que é esse reto, né? Ele é retão aqui no fundo, igual mesmo o P30 e o P30 Pro. Então ele é como se fosse uma versão miniatura do P30 e do P30 Pro. Então aqui na parte traseira do Huawei P30 Lite nós temos aqui esse vidro com acabamento um pouco curvado. Ele não é completamente curvado assim como o Mi 9 da Xiaomi. Ele tem curvatura na beirada e na outra beiradinha e o fundo é reto. Então ele dá uma pegada bem bacana, bem boa de segurar aqui na mão. Na parte traseira nós temos aqui seu conjunto triplo de câmeras, juntamente também com o seu sensor de impressão digitais, vou falar delas mais pra frente. Nós temos aqui na parte de baixo do dispositivo o seu speaker, né, que é para sair o sonzinho. Temos aqui também a sua entrada USB do tipo C, ou no caso aí a entradinha mesmo USB do tipo C. E aqui em cima a sua saidinha de 3.5mm para fone de ouvido, que é uma aposta bem interessante da Huawei aí, que costuma não colocar esse tipo de conexão em seus smartphones. Aqui na parte superior nós temos também a gavetinha para chip do dispositivo. No geral, galera, realmente é sim um design bem bacana, bem interessante aqui, na minha opinião. Os botõezinhos dele ficam apenas em um lado do dispositivo, trazendo aqui o botão mais e o botão menos. Então, o que eu posso falar do design é que realmente é um design muito bom, um design que satisfaz aqui a minha usabilidade, bem bacana mesmo, gostei do design do dispositivo. E já que nós estamos falando de design, vamos falar aqui também da tela do Huawei P30 Lite. Pessoal, essa tela desse dispositivo aqui é uma tela muito bacana e, cara, a Huawei sempre me engana. Toda vez que eu pego um dispositivo aí intermediário deles, eu acho que é uma tela AMOLED, mas não é. É uma tela IPS LCD Full HD de 6.15 polegadas, pessoal. E, cara, vou te falar bem a verdade, ele é um dispositivo que ele tem uma pegada bem pequena com 6.15 polegadas, tá até parecendo um smartphone pequeno quando você pega nele, porque o aproveitamento de tela dele é muito bom. Ele tem aqui ainda essas bordinhas aqui um pouco mais espessas do que na parte de cima, porém ainda são bordas, ou melhor, porém já são bordas bem mais finas, tendo em vista aí outros dispositivos. E pessoal, é o que eu falei para vocês, essa tela aqui é interessante. Desde quando eu peguei lá o Huawei Mate 20 Lite, acho que uns 2 meses atrás, se eu não me engano, que eu já olhei para aquela tela e falei, cara, essa tela é AMOLED. Eu tive que procurar lá, eu vi em uns 2 lugares para poder saber, realmente isso aqui é IPS LCD. Cara, o nível de preto é muito interessante, é muito profundo, você realmente se engana e acha que é uma tela AMOLED. Parece realmente igual aqui na câmera, por exemplo, as partes pretas, você olha e você fala, cara, isso aqui é pixel desligado, mas como a gente sabe, tem as especificações, não é. É uma tela muito boa, com uma saturação muito bacana, o nível de brilho dela é um nível bem interessante aí, a luz do sol você consegue ver tranquilamente aqui, tudo na tela, sem maiores problemas. Então, a tela desse bichinho aqui eu diria que foi um dos pontos que mais me chamaram a atenção, eu não tive nenhuma reclamação a respeito desse quesito aqui não.
E saindo aqui da tela do Huawei P30 Lite, pessoal, nós vamos falar de um tema que é um tema um tanto quanto peculiar por parte da Huawei, que assim como a Samsung e como a Apple, por exemplo, trazem aqui os seus chips próprios. Então, em termos de hardware, o Huawei P30 Lite traz aí o Kirin 710 da própria Huawei, que é um chipset intermediário. Ele é um chipset lá na base, mais ou menos, do Snapdragon 660. Então ele roda 2.2 GHz, pessoal. E nos testes que eu fiz aqui, por exemplo, comparando ele com o Mi 8 Lite e com o Redmi Note 7, que são dispositivos que trazem o Snapdragon 660, eu não pude perceber lentidão, nem pude perceber desempenho abaixo disso não. Porém, no benchmark, no AnTuTu Benchmark, a pontuação que ele faz é uma pontuação 10.000 pontos abaixo do Mi 8 Lite e do Redmi Note 7. É ali na faixa ali dos 129.000 pontos, e o Mi 8 Lite e o Redmi Note 7 faz aí em torno dos 140.000 pontos. Mas não vamos ficar falando de benchmark nem de nada disso não. Na real, o que acontece? Esse dispositivo roda qualquer rede social e qualquer jogo da Play Store sem nenhum tipo de engasgo. Você não vai sentir nenhum tipo de lentidão, atrasos, nem nada do estilo utilizando esse dispositivo aqui, com certeza. Para falar de jogos aí, eu abri, por exemplo, o PUBG Mobile no mediano e ele roda no mediano tranquilo, sem nenhum problema. Ele vai rodar aí tranquilamente no mediano, que é, na minha opinião, uma resolução bacana para se jogar. Além disso, ele traz 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Em termos aí de segurança do dispositivo, pessoal, nós temos aqui o leitor de impressão digitais na parte de trás dele, que é um leitor de impressões digitais relativamente rápido. Não é dos mais rápidos que eu já testei. O Mi 8 Lite, por exemplo, o Redmi Note 7 trazem leitores de impressão digitais bem mais rápidos. E nós temos aqui também o leitor facial, pessoal, que você vira aqui e ele rapidamente já detecta o seu rosto, porém você tem que fazer esse swipe up, né, que fala, né? Vira, faz swipe up, igual o iPhone, né? Mas, na minha opinião, é rápido o suficiente para você não ter que se preocupar com essa questão aqui. Então, nesse quesito, ele é bem rápido, na minha opinião. Se você está vendo esse vídeo até agora e está gostando do meu conteúdo, se inscreve aqui no meu canal para poder receber vídeos como esse aí no seu smartphone ou no seu computador. Então, se inscreve aí para poder me ajudar. Agora falando das câmeras aqui do P30 Lite, pessoal, nós temos aqui um conjunto interessante de câmeras para esse bichinho, que é no caso um conjunto triplo. Nós temos aí uma câmera de 24 megapixels, que é a sua câmera principal. Temos também uma câmera de 8 megapixels, que é a sua câmera a câmera wide, né? E também uma câmera de 2 megapixels que serve apenas para o efeito de desfoque. Galera, o que eu tive aí de resultados com essa câmera? Bom, os resultados dessa câmera são resultados semelhantes aos resultados do Redmi Note 7 e do Mi 8 Lite. É uma câmera que não entrega um nível de saturação muito alto, nem um nível de contraste muito alto, porém as fotos são boas sim. O HDR da câmera é um HDR bem interessante, porém eu achei que sobrou um pouco de exposição. Então as fotos elas entregam um pouco mais de exposição. E a mesma coisa se repete para os vídeos. Um trunfo com relação à câmera dele aí é o fato de trazer essa câmera wide, que te dá uma possibilidade maior em ambientes diversos. Igual, por exemplo, se você quiser fotografar em um local mais apertado, você consegue uma foto bacana utilizando aí a câmera ultra wide. Em termos de vídeo com a câmera traseira, a mesma coisa, nós temos um vídeo aí que tem a exposição um pouco perdidinha, porém o foco dele é um foco bem rápido. A estabilização eu não gostei tanto, mas é porque assim eu também estou acostumado a utilizar muitos dispositivos top de linha. Mas em termos de intermediário, aí vamos dizer na faixa aí dos R$1.000 e poucos, ele está ali batendo nessa faixa também. Ele consegue aí os mesmos resultados. Na câmera frontal, pessoal, que é uma câmera de 32 megapixels, eu consegui resultados um pouco mais interessantes, até mesmo que o Redmi Note 7. Eu consegui fotos com um nível de contraste bem interessante. A saturação na medida não é muito nem pouco saturada, né, no geral. E realmente são resultados interessantes aí. A exposição também não é ruim, é uma exposição boa. Então, em termos de câmera, eu diria que ele é um dispositivo que entrega o preço que ele custa aí, principalmente se você comprar em outras lojas, se você dá uma pesquisada, ou na própria JTG Electronics, né, que é uma loja que traz um preço um pouquinho mais
bacana do que a maioria. Em termos de software, pessoal, nós temos aqui para o Huawei P30 Lite a MUI. A MUI nada mais é do que a interface proprietária da Huawei, que é, pessoal, uma interface, na minha opinião, interessante e ao mesmo tempo não. Às vezes você pode não gostar dela porque ela ainda tem um aspecto um pouco antigo, ela tem ainda uma semelhança com a antiga TouchWiz, principalmente aqui na barra de configurações rápidas aqui de cima. E essa barra de configurações ela tem uns desenhos meio quadrados, né? Os próprios ícones da interface são ícones um pouco mais antigos. Você olha para ele aqui e você lembra de cara da TouchWiz da Samsung. Porém, é uma interface aí que já traz os gestos, inclusive os gestos semelhantes aos da Xiaomi aí na MIUI 10, por exemplo. E eu realmente gostei muito aqui da usabilidade da interface. Logicamente que ela não é tão fluida como, por exemplo, a One UI da Samsung, agora a atual One UI, nem como a MIUI. Ou melhor, não é nem questão de fluidez, é questão de atalhos ali, porém os gestos dela são gestos interessantes. Um ponto aí que eu acho que é crucial na decisão da compra dos smartphones hoje em dia, eu diria que é a bateria. Em termos de bateria, esse dispositivozinho aqui traz uma bateria de 3.340 mAh e ele também traz um carregamento bem rápido, pessoal. Cara, o que eu consegui aí na minha usabilidade do dia a dia? Eu consegui chegar no final do dia, por volta das 18 horas, com pelo menos 30% de bateria. Todos os dias que eu utilizei, eu chegava por volta das 18 horas com 30% de bateria. O único dia que eu não cheguei com 30% foi quando eu fiz os testes de câmera, que eu fiz o teste de câmera nele, fiz comparativo entre ele e o Mi 8 Lite e entre ele e o Redmi Note 7. Nesse dia eu cheguei aí às 18 horas já com o dispositivo descarregando. Então é sim uma bateria que te dá uma usabilidade de um dia inteiro tranquilamente, sem maiores problemas. Então, pessoal, no geral, o Huawei P30 Lite é um dispositivo intermediário que traz aí configurações interessantes pela sua faixa de preço. Não pela faixa de preço que ele foi lançado lá por 2.000 e acho que foi 2.800, se eu não me engano, mas por faixa de preço que você encontra aqui no link da descrição, que é por volta aí dos R$1.000 e poucos. E ele entrega assim uma câmera boa, ele entrega uma tela muito boa, na minha opinião. Gostei muito da tela do P30 Lite. A bateria dele é uma bateria normal aí de usabilidade de um dia, assim como a maioria dos dispositivos. E o acabamento é um acabamento bem bacana, bem interessante, é um dispositivo bem bonito, pessoal. Então, no geral, eu diria que está valendo a pena sim você comprar o Huawei P30 Lite aí. Agora foi lançado em 2019, lógico que em 2019. Então eu acho que ele é um dispositivo que sim está valendo a pena de ser comprado. E lembrando que se você quiser adquirir um Huawei P30 Lite ou outros dispositivos importados, você pode procurar a JTG Electronics, que é a loja nacional parceira do meu canal. Os links vão estar na descrição. Então, pessoal, o vídeo de hoje basicamente foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no meu canal para poder me ajudar. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui no campo dos comentários. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.